Estamos finalmente voltando ao nosso podcast da Rafus Press, o Teatro do Esquecimento, depois de um bom intervalo, necessário de certa forma por conta de, enfim, uma série de serviços. Todo mundo sabe que eu tenho que, não é, acolher. Todo mundo sabe que os nossos leitores, pelo menos mais antigos, né, que a Rafus Press é um trabalho de amor, né? Então, embora renda algum dinheiro, é óbvio, mas ela é muito parte do esforço meu pessoal, né? Um pouco da minha esposa, enfim, e somos só nós dois para tocar uma editora que costuma ter uma estrutura, mesmo editoras independentes, uma estrutura considerável de funcionários ou de prestadores de serviço, e nós não. Todas as traduções, todos os, não é, a diagramação, layout, as capas, né, e, enfim, a edição eu faço, né. Então isso resulta em alguns atrasos, né? Então, Quero Escuro Void e o Abismo em Quero Escuro, a versão em português, estão um pouquinho atrasados. O Abismo em Quero Escuro vai ser um pouquinho menor, com um ou dois textos a menos que o esperado, por conta de a gente não ter conseguido bater a meta. E aí fica muito difícil até de você poder pagar um tradutor, né? No caso do Abismo em Quero Escuro, de algumas traduções, ainda tem o apoio do Fábio Wack, né? Que foi um aluno, foi um colega também, e é um pesquisador brilhante, né? Está em Portugal agora. E é o nosso fotógrafo, então, enfim, também é um faz tudo que ajuda a editora no que pode, né? A gente tem alguns amigos da editora que auxiliam, né? Ou, enfim, são ali nossos parceiros, nossos companheiros aí de luta nesse dia a dia para manter essa, enfim, essa expressão cultural em pé, né? Mas eu vim aqui fazer lamentações, né? Eu vim falar um pouco a respeito de um tema interessante, bastante interessante, um tema que daí remonta à própria estrutura da, sei lá, da sociedade humana e da arte, principalmente, que é o tema da tragédia. Especialmente a morte da tragédia, o nascimento e a morte da tragédia, enfim. Esse é um título pomposo, né? O título que o Nietzsche gostava, né? E o Steiner, né? O George Steiner vai fazer um contraponto, né? O nascimento da tragédia, a morte da tragédia. A tragédia é um dos gêneros fulcrais, fundamentais do Ocidente, né? E é curioso como no Oriente, até mesmo no Oriente, existe uma espécie de expressão, né? Existem expressões teatrais, não semelhantes, mas que têm, analogicamente, elas poderiam se aproximar pela visão de mundo, pela concepção, não é, essencial, embora evidentemente ideias como catarses e a própria noção de destino, de hubris e tudo mais, isso especificamente ocidental e grego, mas por exemplo o teatro no japonês ele tem uma percepção fatalista da realidade humana, que é a percepção essencial do mito, né? O mito ele é fatal, né? Do mito nada escapa. O mito ele circunscreve a história, né? A história tem uma espécie de leitura e o mito exercita essa leitura, né? Ele, digamos assim, concretiza por escrito, por assim dizer, concretiza essa leitura do universo. Então, o universo, o mito, ele não tem escapatória, né? Ele é fatal nesse sentido. A tragédia é a expressão máxima do mito, talvez, né? Assim como a comédia seria a expressão um pouco da subversão, né, essencial. Por isso, essa divisão que é clássica da literatura. A tragédia talvez seja o primeiro grande gênero, junto com a poesia épica, o gênero artístico, né, digamos, de um labor literário e artístico da palavra humana, né? Tanto a palavra oral quanto a palavra escrita. Porque aí que tá, tanto a tragédia como a poesia épica, elas fazem exatamente essa transição daquilo que era canção, daquilo que era representação ou ritual, para aquilo que é escrita, palavra escrita, né, registrada em livros, enfim, em manuscritos, em papiros, em rolos, no que seja. Ou mesmo em imagens, né? Então a tragédia, a poesia épica, elas, por outro lado, extinguiram-se, né? Hoje em dia, evidentemente, não que elas se extinguiram de todo. Existem representações teatrais de tragédia,
vez por outra aparece alguma, né? O Teatro Oficina já fez as Bacantes, não é? É, e, enfim, existem também, eu vou comentar um pouco disso, formas de recuperação da tragédia muito específicas, né? E muita discussão em torno dessas recuperações. Mas como uma visão de mundo, né? Aquilo que a tragédia comportava, de fato, aquela visão de mundo da antiguidade, ela se perdeu definitivamente, né? O cristianismo ele estabeleceu uma outra representação estética. A tragédia se encaixou dentro dessa outra representação estética como uma espécie de ah, objeto que você coloca na gaveta. Então ele se encaixa mais ou menos, né? Você fica um pouco para cima, um pouco para baixo, você dá uma adaptada e ele se encaixa ali dentro da concepção cristã, mas evidentemente a visão cristã ela é bem distinta da tragédia, não é? O cristianismo ele implica numa certa abertura, especialmente, digamos assim, identificada pela noção de livre-arbítrio, né? No livre-arbítrio não existe destino, não é? O destino de Édipo já estava traçado. Era evidente que ele ia fazer tudo aquilo que os vaticínios, né? Que enfim, os prognósticos, né, de Eleusis determinavam. E ia acontecer e acontece. Então, aquilo já, como eu disse, o mito é fatal, o destino, o mito estabelece algo de que você não consegue escapar. Existe uma releitura cristã disso através da história, né, da percepção histórica, que substitui o mito, né? A história, a ciência, ela substitui evidentemente o mito. E a história cristã é uma história de salvação, uma história de progresso, uma história de que você sai de um ponto menos, enfim, não salvo e vai para um ponto salvo. Né? Então existe um progresso, o progresso do peregrino, o caminho do cristão, né? etc. Então a busca da imitação, né, de Cristo. Então essas concepções todas elas relegam o mito a uma espécie de ornamento cultural, que é o que se transformou realmente a tragédia, é o que se transformou a poesia épica, embora, de novo, ela já tivesse sido adaptada ao cristianismo e ainda sobrevivesse no Renascimento, mas mesmo no Renascimento já se dava a transição para a forma, digamos, burguesa e cristã por excelência de expressão cultural do Ocidente, que é o romance, o grande romance, né? O romance longo, extenso, aquele que seria coroado no século XX aí por obras de Thomas Mann, William Faulkner, enfim, John Steinbeck e outros autores desse naipe, né? Mas enfim, voltemos à tragédia. Como eu disse, ela não se apagou, né? Ela existe ainda nas esferas culturais, embora de uma forma neutralizada. E ela é resgatada vez por outra, né? O primeiro grande resgate talvez tenha sido o teatro elisabetano, através de uma estrutura que tinha na vingança o seu elemento central. O teatro elisabetano resgatou a noção, né, da tragédia, algumas noções centrais da tragédia, dentro de uma outra perspectiva. Agora, uma perspectiva, como eu falei, histórica. Já não era mais a perspectiva dos mitos originários de Édipo, não é de Hércules, não é das Bacantes, ou do que seja, né? Agora do de Tebas, né? Dos grandes ciclos de Tebas, como era a tragédia original grega, a tragédia shakespeariana, a tragédia elisabetana, ela é histórica. Ela se passa em Veneza, ela se passa em Malta, não é? Ela se passa na Dinamarca, ela tem aí uma estrutura, uma datação. Mas essa datação é, digamos assim, deslocada para a esfera mítica, né? Ela se passa na Escócia, né? No caso do Macbeth. E então você tem essas bizarrices temporais, né? Esses anacronismos muito comuns em Shakespeare, da peça se passar, por exemplo, no caso do Macbeth, no ano 1000, 1200, 1100, enfim, e os personagens falarem de animais que não existiam, se não me engano, do rinoceronte. Numa das peças isso acontece, não é? Então, ou seja, pode ser que o personagem chama Macbeth e se passe num ambiente que seria evocado ali no Teatro Globe por emblemas, especialmente, né, porque era um teatro que tinha uma capacidade cenográfica limitada, embora inventiva, é, era evocado a Escócia através de emblemas, da roupa, né, do figurino e tal. Mas não é a Escócia, né? É um território mítico onde se desenrola a tragédia. A tragédia ela é atemporal, ela é
digamos assim, ela também não é atópica, né? Ela não é utópica, ela é atópica, não tem um lugar. Não é? As bacantes podem ser apresentadas no meio da Amazônia ou num teatro de Bayreuth, né? Do Wagner, no meio de uma ópera. Ainda vai ser as bacantes. Não é? Pode ser bastante alterado o texto, mas existe uma essência ritualística que permanece. Não é, por exemplo, no Édipo Rei, a noção da a noção que o destino determinado é inexorável e a tentativa de mudança, digamos assim, ocasiona na própria destruição, não mais só do personagem, mas de todo o universo, né? Todo o universo que cerca esse personagem. Então a fuga do Édipo diante de um suposto destino fatal na família que o adotou, sem ele saber, obviamente, resultou num destino muito mais fatal para ele e para toda a família dele, né? E para a própria polis, né? Para a própria cidade. Então, o desafio que ele faz aos deuses, não é? E depois o desafio do Laio, que faz também aos deuses, né? Interpelando o Édipo que vinha de Eleusis, quer dizer, alguém que estava ali carregando um manto e um peso, um fardo sagrado, determina a destruição. Então, é um conflito entre sociedade e fé, sociedade e visão, digamos assim, religiosa, entre sagrado, né? Entre o profano social da convenção e o sagrado que determina o destino de tudo. Então, esses conflitos essenciais, eles atravessam as tragédias em várias configurações e eles são universais. Eles são reconhecíveis porque existe na tragédia ainda um laço ritualístico muito forte, especialmente na tragédia grega. O Shakespeare vai restabelecer esse laço com o sagrado e com uma noção ritualística de outras maneiras, através, como eu disse, de uma reinterpretação da história e de uma, digamos assim, de uma visão de destino humano que consegue se adaptar à noção geral de cristã, né? No caso do Shakespeare, isso se dá por uma noção de que existe algo de ruim na humanidade e que o homem costuma alterar a ordem determinada por Deus da sociedade e da natureza. Então, esse conflito essencial ela vai se desdobrar em vários aspectos ritualísticos ao longo de toda a obra do Shakespeare, de extrema complexidade, que, enfim, se eu for ficar nelas, a gente vai longe. Mas o Shakespeare não foi o único. Existiu um teatro francês de tragédia, muito peculiar também, embora mais ligado à tragédia original, com uma nova releitura histórica, né, do Corneille e Racine. E a partir do século XIX existiu, enfim, movimentos de retomada da tragédia mais formais, mais formulaicos, né? Já dentro do romantismo, né? Com Byron, embora expressando também, né, a tragédia, como eu falei, por ser atópica, quando ela ressurge em certos momentos, como no caso do Renascimento ou do Romantismo, ela ressurge carregando o peso histórico daquele momento, não é? Isso acontece então de novo no Romantismo, com peças de Schiller, de Byron, como eu mencionei, e outros autores. Já no Renascimento e no Romantismo, concretiza-se cada vez mais uma noção de um teatro mental. A tragédia ela vai se tornando, ela é uma influência central. Os autores sabem que eles precisam lidar com o material, como no caso da poesia épica, né, que perdeu muito do sentido e do valor para o leitor contemporâneo. Então, uma das possibilidades realizadas é o deslocamento dessa tragédia para um ambiente puramente da palavra, não é? A tragédia ela perde, digamos assim, aquela concretude da representação e ela se torna cada vez mais não bem um jogo, mas uma estruturação discursiva e metafórica, não é? Isso é curioso que eu mencionei o Teatro No início. Isso vai acontecer com o Teatro No, especialmente que era uma espécie de, não é bem uma tragédia japonesa, né, ou do Japão tradicional, mas é uma formulação teatral que guarda analogias, né, como eu disse, com a tragédia por conta de uma concepção de destino, de sociedade, mais, digamos assim, estática e que dialoga, então, com a concepção da antiguidade ocidental, embora, obviamente, seja muito diferente, tenha suas próprias características, né? Mas também passou por uma transição, porque o Teatro No, ele foi sendo abandonado, a representação dele é muito difícil, e ele foi ficando, digamos assim, como
uma curiosidade, né? Na introdução de uma obra que justamente recupera o teatro no, que é as peças de teatro no, na tradução, né, para o inglês, do Mishima, na coletânea de peças de teatro no, né, que ele fez alguns sketches, mas assim, peças breves, né, baseadas nos clássicos do teatro no, que eram breves também. E é mencionado, o tradutor menciona que, acho que é o Keegan, Paul Patrick Keegan, enfim, que o teatro no era uma espécie de circo, né? Uma espécie de evento exótico que foi mostrado, por exemplo, para o General Grant, presidente americano, que foi um dos primeiros autoridades ocidentais a visitar o Japão já no século XIX, né, durante a abertura, né, que o Japão estava ali lutando para se tornar mais independente e realmente adquirir o status de uma potência local, econômica e militar, né? E, então era um espetáculo exótico. Você pegava meia dúzia de ator, que eram os poucos que ainda sabiam atuar, né? Porque a representação, como no caso da tragédia, ela tem muita especificidade do No também. E eles representaram para o presidente Grant, né? Mas justamente o Mishima, né, que é a introdução a esse livro dele, ele retoma esse teatro de uma forma muito peculiar e própria. Então é isso que mais ou menos que vai acontecer, retomadas, né? Uma retomada como uma espécie de tradução para os novos tempos. Isso acontece então com o Shakespeare no Renascimento, com o Barroco também, existe uma tragédia barroca, o drama barroco, né? Ele tem uma forte tendência trágica, de Garcia Lorca. Então, com a Casa de Bernarda Alba, do Federico Garcia Lorca, você já tem uma retomada, até a edição da Cátedra fala bastante dessa questão da morte da tragédia, mas das maneiras como a tragédia, de certa maneira, retomada, rearticulada de outras formas, né? E depois o teatro expressionista também tem uma forte ressonância na tragédia. E, enfim, em todo o século XX vão ter várias iniciativas de retomada. Até mesmo o teatro pânico, né, do Arrabal, do Jodorowsky, né? Jodorowsky trabalhou muito com teatro, mas enfim, Topor e outros, especialmente Arrabal, trabalham mais com teatro, vão tentar rearticular, nesse caso, a tendência ritualística, né? Então, sempre a tragédia ela volta, de certa maneira, como um fantasma, ele assombra, né? Até mais que a poesia épica, que vai ficar bem mais circunscrita realmente ao romance, né? A narrativa, né? Vai ser a narrativa do romance. O teatro, a tragédia ela volta e sempre vai assombrar a produção cultural ocidental. Nesse sentido é que a gente tem, falar em assombro, né, o Crias de Hipnos, que é a nossa nova campanha no Catarse e é um novo livro de Wade German. Wade German é um poeta americano, canadense, na verdade, residente no Canadá, e ele é um herdeiro da poesia Word, né, uma poesia de ficção terrorífica, né, que dialoga com a ficção terrorífica e com o decadentismo. Foi produzida aí pelo Lovecraft. Lovecraft foi um grande poeta. Eu acho que até mais, né, a poesia dele tem um peso hoje que a ficção dele com essas questões de racismo, a ficção dele tem uma certa tendência a ter uma leitura difícil, né, para muitas pessoas aí. A poesia ressurge nesse sentido, né, porque é uma poesia baudelariana, era uma poesia mas com bastante influência de uma poesia metafísica, especialmente, uma fórmula do século XVIII, assim, e é muito bonita, né? Então um veio que o Lovecraft tinha quase bissexto, né? Que ele fazia de vez em quando para amigos e tal, que está sendo recuperado, né? E que é instigante. E ou Clark Ashton Smith, que tinha mais uma postura com poesia mais complexa, né? Mais, digamos, profissional, por assim dizer. Então o Wade German é um pouco herdeiro dessas tendências, mas ele tem uma dicção muito própria. E é uma dicção relacionada ao ritual, ao paganismo, à ritualística, essa, digamos assim, essa instantâneo narrativo de uma realidade visionária que a poesia fornece, muito mais às vezes que a prosa, mas, né, por conta do caráter sintético digamos assim, da noção até de fórmula encantatória que é essencial na poesia, até na forma da poesia. E a Crias de Hipnos é justamente uma tentativa do German de criar uma nova narrativa trágica, não é? Ele retoma a tragédia de uma maneira muito pessoal.
ele, digamos assim, ativa aquela influência a sua influência da literatura de horror cósmico, né? Que é a sua, digamos, uma das suas influências centrais. E nesse processo ele transforma aquela realidade mítica da tragédia nessa essência terrorífica, não é? Então a noção de um mundo inescapável, fatal, né? Essa noção fatalista da tragédia torna-se uma noção apavorante, assustadora, não é? Como um filme de terror, não é? É uma retomada, no caso do Crias de Hipnos, situada na Grécia, espetacular, não é? E que eu tenho como referência, a obra que eu tenho mais, que eu considero que tem mais proximidade com algo como Crias de Hipnos, em todo o seu sentido, digamos assim. Evidentemente, o Crias de Hipnos ele é muito mais como eu vou dizer assim, a linguagem tem um trabalho muito mais peculiar, mas no caso do cinema, a minha analogia é com o filme Canalha, de Vajda, né, que eu fiz já uma análise há muitos anos atrás, e Canalha, ele tem uma noção de destruição do mundo, destruição do universo, que aproxima, é uma releitura da tragédia que aproxima de uma outra tradição. E o German faz o mesmo. Ele relê a tragédia e aproxima da tradição da ficção horrorífica e do horror cósmico. Uma obra sensacional, né? Está em campanha atualmente no Catarse. E vai, digamos assim, inaugurar o teatro da mente, o teatro imaginário, né? Que é o nosso, não sei bem se é um selo, né? Que a Rafus Press pretende, né, no futuro, lançar algumas peças que tenham essa noção imaginária. A segunda seria também uma tragédia, que é o Aornos, da Avon Brantley, lançada pela Zagava. A edição original, lindíssima, da Ex-Occident Press, como l'édition de l'Oubli, está esgotada há anos. Mas ele foi relançado uma versão de boa, assim, uma versão paperback, né, pela Zagava, um preço módico, não é barato, mas é módico. E eu, particularmente, vou lutar para lançar uma versão em português em 2021, traduzido por mim mesmo, pelo Catarse, porque é uma das obras minhas prediletas. É uma das obras que eu mais gostei de ler, tá nos meus livros de cabeceira, entre meus top alguma coisa. É isso? Então, espero que vocês conheçam e apreciem, né, o Wade German, e vamos tocar aí a campanha. Depois, mais pra frente, vou trazer mais informações a respeito do Crias de Hipnos e da criação desse grande poeta. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.